Yep. This meeting is being recorded. Has started. Yeah, I can start, Alex. Yep, we're now live. Yeah. Yep. It Yeah, looks okay. like people are still joining. I can see the numbers still increasing, so maybe we'll just give them a few minutes. Yep. Alex, you say when I can start, okay? Looks like we got 56 in. Yep, so 59, slowly a little bit more. We might just wait one more minute. Tanya, I reckon you're all good. Yeah, ok? Yep. Yep. Olá, boa noite. Muito obrigada pela presença e participação de vocês nesse evento hoje. Estamos aqui para o lançamento oficial do programa PIC em português. Eu sou a professora Tânia Salvini, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, que é uma instituição pública brasileira, né, de ensino e pesquisa. Nós temos aqui, nessa noite, muitos participantes, muitos fisioterapeutas, representantes de diversas associações da área de fisioterapia do Brasil e do exterior, outros profissionais da área da saúde, professores, pesquisadores, temos também alunos, um público leigo e alguns pacientes, né, interessados em saber um pouco mais sobre a osteoartrite do joelho. O curso PIC, o original, ele foi criado e desenvolvido e depois disponibilizado gratuitamente pela equipe das professoras Hannah Riemann e Kim Benio, do Centro de Saúde, Exercício e Medicina Esportiva da Universidade de Melbourne, na Austrália. Por meio de um convênio de cooperação científica e também pelo intercâmbio de estudantes de pós-graduação, foi possível nós elaborarmos uma versão em português desse curso que está sendo oficialmente, né, disponibilizada hoje. Eu gostaria, então, de apresentar a equipe que participa desse evento hoje. Primeiramente, a professora Hannah Riemann. A professora Hannah é fisioterapeuta, docente e uma pesquisadora de excelência do Centro de Saúde, Exercício e Medicina Esportiva da Universidade de Melbourne. Ela fará uma apresentação sobre o curso PIC, o histórico, o porquê que ele foi elaborado e os seus resultados baseados em evidência científica. A sua apresentação será em inglês, com tradução da professora Ana Jorge, que é nossa colega e que faz parte da nossa equipe aqui da universidade no Brasil. Após a apresentação da professora Hannah, nós abriremos para algumas perguntas, né, que vocês têm. Na sequência, a professora Ana Elisa Jorge, da nossa equipe, que realizou pós-doutorado com a professora Hannah e trabalhou, né, também em pesquisa nessa área. Ela vai falar sobre o histórico do curso em português e os impactos que nós imaginamos, tanto para a área de fisioterapia, como para políticas públicas, né, por meio do curso. Em seguida, nós vamos ter a apresentação do link, propriamente dito, pelo doutorando Hugo Jário, né? Então, ele vai
Ele vai mostrar como é que a gente anda um pouco pelo curso, quais são os detalhes, enfim, para que fique mais fácil o acesso de vocês. Após a apresentação do Hugo, nós também abriremos, né, alguns minutos, né, para perguntas. Nós temos 1 hora para esse evento, ok? Então, nesse momento, eu vou convidar e agradecer a professora Hannah para a sua apresentação. Hannah, thank you very much for your support to the PIC course in Portuguese. Many thanks also to Alex. Alex is a physical therapist and he is research assistant in the Hannah's team, no? And he was very, very important for us during this time. Please, Hannah, we would like to hear your presentation. Thank you. Thank you very much for that introduction. And I'm just going to put mine on slide share. Right, hopefully can accept it's gone to the very end. Let's just go to, oops, hang on a moment, apologies. In show, sorry, it started at the end. Let's start here. Okay, can everybody see that first slide? Yes, great. Yeah. Okay. Thank you very much for inviting me to talk to you this morning about how we actually developed the PEAK program, and a little bit about the research that underpins it and the research we've done looking at the effectiveness of the PEAK program. Obrigada por me convidarem para este evento. Vou falar com vocês sobre como desenvolvemos o programa PEAK e a pesquisa que o sustenta, bem como sobre a pesquisa que fizemos para avaliar sua eficácia. The underpinning principle of the PEAK program is really centered on all of the research evidence and what we know works for people with NeoA. And there are a lot of clinical guidelines across the world with recommended core treatments for people with osteoarthritis, and they all recommend education, information, and exercise. We also know that weight loss is recommended for people who have overweight or obesity as a really important component as well. And the important thing to remember is that these core treatments that you see in the yellow circle are recommended for everybody with osteoarthritis, no matter how old they are, how sore their joints are, or how severe their disease is. This is what we should be doing for everybody with osteoarthritis. Bom, o princípio básico aqui é que sabemos quais evidências funcionam para pessoas com osteoartrite de joelho e existem muitas diretrizes clínicas dizendo que os principais tratamentos ou centrais para todos com osteoartrite envolvem educação, informação e exercícios. Também sabemos que a perda de peso é recomendada para pacientes com sobrepeso e obesidade também como um componente central. E esses tratamentos centrais, que são recomendados para todos com osteoartrite de joelho, e são esses que estão aqui circulados em amarelo, e são recomendados independentemente da idade, dos sintomas e da gravidade da doença. Isso é o que devemos fazer para cada pessoa com osteoartrite de joelho. Now, unfortunately, research from lots of different countries across the world that you can see in this graph tells us that the treatment that people with osteoarthritis actually receive in their community is not consistent with what the clinical guidelines tell us we should be doing. And in fact, the care is not as good as it should be. In particular, what tends to happen is that people with osteoarthritis are really quickly offered medications and surgery for their OA, and not enough people are offered the core treatments such as education, exercise, and self-management.
Infelizmente, o que sabemos ao redor do mundo é que temos dados sólidos suficientes de que os cuidados que as pessoas com osteoartrite recebem na comunidade não são consistentes com os que as diretrizes clínicas recomendam, e, na verdade, são abaixo do ideal. Em particular, nós dizemos que as pessoas da comunidade recebem prontamente medicamentos e cirurgias, e apenas para poucas pessoas são oferecidos esses tratamentos recomendados, como educação, autocuidado e exercícios. And there's lots of reasons that explain why people aren't receiving the best care for their OA. And one of the reasons is trouble accessing the right health professionals. And this includes physiotherapists. It can be really difficult for people to get to a physiotherapist. And that's why telehealth actually offers a solution to improving access. And that's one of the elements of the PEAK program, which you will hear about. One of the other reasons is that we know that clinicians and patients often don't have a really good knowledge of osteoarthritis and how it should be managed. And lots of clinicians, including physiotherapists, aren't confident or feel like they lack the knowledge to really be able to manage people with osteoarthritis well. And so there really is a need for training, extra training for clinicians, such as physiotherapists, to improve management of OA. Bom, há muitas razões para isso, e uma é porque os pacientes têm dificuldade de acessar os clínicos, incluindo os fisioterapeutas, e a telesaúde oferece uma solução para isso, e esse é um dos elementos do programa PEAK. Também sabemos que tanto os clínicos quanto os pacientes geralmente não têm um conhecimento muito bom sobre a osteoartrite, e muitas vezes não estão confiantes para tratar os pacientes ou cuidar de si mesmos. Então, de fato, há uma necessidade real de educação. Now, this is a really complicated graph that you don't need to understand, but what it shows is the large amount of research evidence showing that exercise is effective for people with osteoarthritis. And we know from research that exercise can improve joint pain, improve physical function, physical performance, and also quality of life. So exercise is really important. Esse é um gráfico que parece bastante complicado, mas é uma forte evidência recente de quão eficaz é o exercício para melhorar a dor, a função física, o desempenho físico e a qualidade de vida em pessoas com osteoartrite. Now, at our research centre here in Melbourne, we've done lots of clinical trials looking at how effective physiotherapist-delivered exercise is. We've looked at a whole range of different exercises, including non-weight-bearing quadriceps strength exercises, hip strengthening exercises. We've compared different types of quadriceps exercises, such as comparing non-weight-bearing exercise to weight-bearing exercise, and showed they're both effective. We've also conducted research looking at telehealth, showing that physiotherapists can deliver exercise using video conferencing, such as Skype. And we've also looked at telephone delivered strengthening exercise and physical activity advice, and showing that that's effective in people with NEOA. And finally, we've also looked at using video conferencing using Zoom to deliver strength exercise, physical activity, and weight loss. And we've shown with all of these clinical trials that these interventions are effective. Aqui em nosso centro de pesquisa em Melbourne, fizemos muitos ensaios clínicos que analisaram o exercício entregue ou prescrito pelo fisioterapeuta. Esses exercícios incluíram fortalecimento de quadríceps sem carga de peso, exercícios de fortalecimento de quadril. Fizemos um estudo em que ambos os exercícios de quadríceps sem carga de peso e os exercícios neuromusculares com carga são efetivos para a osteoartrite. Também fizemos ensaios via telesaúde, onde mostramos que a videoconferência pelo Skype é eficaz para prescrever um programa de fortalecimento.
Analisamos também exercícios de fortalecimento prescritos por telefone, combinados ao aconselhamento de um fisioterapeuta sobre atividade física, e mostramos que essa abordagem é eficaz. E mais recentemente, mostramos que exercícios combinados com perda de peso via videoconferência pelo Zoom são eficazes. The other thing that's really important to think about with telehealth is that both patients and physiotherapists have told us that it's easy, it's convenient, and really flexible, and importantly, helps patients self-manage their problems at home. One of the things that physiotherapists often find difficult, and that's what you see in this green column there, is changing their habits. The things that they typically do in person often need a little bit of changing when you're working via telehealth. And so that's why education and an e-learning program like the PEAK course is so important to help people be able to work effectively and deliver care via telehealth. So what I've got here are a couple of patient quotes just to show what people felt about telehealth. And the one that I really like a lot is this one at the bottom in the blue. This sounds a bit crazy, but it's almost more personal and feels like the physiotherapist is coming to you. Outra coisa que é importante saber sobre a telesaúde é que pacientes e fisioterapeutas realmente valorizam o quão fácil, conveniente e flexível a telesaúde é, e que ela ajuda os pacientes a se cuidarem em casa. Uma coisa que os fisioterapeutas muitas vezes acham difícil, que é essa coluna em verde, é mudar sua prática habitual, o que eles estão acostumados a fazer na sua prática clínica. Então, a educação sobre como fazer isso é muito importante. Esses são alguns depoimentos de pacientes, eu gosto bastante deste aqui, o balão inferior aqui em azul. Isso parece um pouco doido, mas é quase mais pessoal e parece que o fisioterapeuta está vindo até você. So we developed the PEAK program, and we developed it to train physiotherapists who were going to be working in one of our clinical trials. And the program is focused around 5 consultations with a physiotherapist that can be done either via video conferencing over Zoom or in person face-to-face in the clinical setting. The program is focused around education of the patient, a lower limb strengthening exercise program, a progressive physical activity plan, provision of patient information booklets, and also access to a website with exercise videos. Nós desenvolvemos o programa PEAK para treinar fisioterapeutas em um de nossos ensaios clínicos, e é um programa que é elaborado em torno de 5 consultas individuais com o fisioterapeuta, que podem ser feitas através do Zoom ou qualquer outra plataforma de videoconferência, ou presencialmente, cara a cara. O programa é focado em educação do paciente, um programa de exercícios de fortalecimento para os membros inferiores, um plano progressivo de atividade física e inclui uma variedade de cartilhas informativas ao paciente e acesso ao nosso site de vídeos dos exercícios. We evaluated the English version of the PEAK program in our clinical trial with a qualitative study. And we found that the physiotherapists really liked the fact that it used an e-learning approach that was self-directed and allowed them to work at their own pace and at the speed that they wanted to, rather than when you have to go to a course in person. The physios really valued the whole package, which included the online training modules, as well as the resources that were provided within those training modules. And combined with practicing the telehealth skills, they found it's a really effective learning approach. Avaliamos a versão em inglês do programa de treinamento PEAK em nosso ensaio clínico num estudo qualitativo e mostramos que os fisioterapeutas realmente gostam dessa abordagem de aprendizagem autodirigida, que é fácil de usar e que eles podem seguir seu próprio ritmo ao invés de ter que participar de um curso presencial. E os fisioterapeutas valorizam todo o pacote, que consiste nos módulos de treinamento online e nos recursos que são fornecidos dentro do treinamento, tanto para o clínico quanto para o paciente. E eles também disseram que esse pacote, aliado à prática,
principalmente ao aspecto da videoconferência, realmente foi um método de aprendizagem eficaz. Now, when Anna came to stay with us in Melbourne a couple of years ago, she led this evaluation of who is using our PEAK course. And what we found is that our learners, and this was a snapshot of data from 2020, that we have learners from all across the world. And at that point in time, 97 countries, you can see, ranging from the top 5 countries there on the slide. People come into the course from a whole range of sources, but particularly through word of mouth, through a work colleague or someone that they know. Quando a Ana veio aqui para fazer uma parte do pós-doutorado, ela participou desse estudo. A Hannah comentou que eu liderei, mas na verdade ela que liderou. Eu agradeço esse complemento. Que nós avaliamos de onde nossos alunos usuários vieram em 2020 e descobrimos que em todo o mundo tivemos usuários de 97 países diferentes e que as pessoas entraram no programa através de diversas fontes, mas principalmente pelo boca a boca de seus colegas de trabalho. Now, looking at the learning that people gain from the course, and this is just one piece of data from the research paper that Anna led, this data talks about or shows you how confident people were with video conferencing or telehealth before they did the learning program. And what you see here is a score of 1 out of 10 in confidence is not very confident at all, and 10 out of 10 is very confident. And what we can see is that before starting the course, only 13% of people scored 8 or above. So generally, people are not confident with telehealth before they start the PEAK training program. Olhando aqui para o aspecto da aprendizagem, e aqui eu estou só apresentando um recorte dos dados, que mostra o quão confiantes as pessoas estavam de usar a videoconferência com seus pacientes antes de fazerem o programa. 1 é uma pontuação que representa baixa confiança e 10 é a mais alta confiança. Antes do treinamento, apenas 13% dos usuários estavam pontuando 8 ou mais, portanto, não estavam muito confiantes. And what we see after training is that confidence has really improved, and to the point where we see that now 66% of people who complete the course actually score 8 out of 10 or more with confidence. Após o treinamento, vemos que a confiança melhorou bastante e 66% das pessoas pontuaram 8 ou mais. Então, de fato, o treinamento foi eficaz para melhorar a confiança. We also surveyed people 4 months after they completed the PEAK training program to see if anything that they've learnt has influenced their practice. And what we found is that more than half of people, or nearly everybody, has used something that they've learned from PEAK training in their clinical practice. But more than half of people say that the training has influenced their practice to a moderate extent. So this suggests that the training is clinically relevant to physiotherapy practice. Perguntamos às pessoas 4 meses após o treinamento quanto os ajudou ou mudou a prática clínica deles e podemos ver que quase mais da metade relataram que sua prática clínica mudou, com mais da metade dizendo em grau moderado. Então, as pessoas acharam o treinamento definitivamente relevante, clinicamente relevante. When we asked people how what they'd learnt is changing their practice, we can see that overwhelmingly people had changed the way they work in person. Lots of people used the information booklets and clinical resources, and a lot of people had improved their telehealth consultations. As pessoas usaram o treinamento de diferentes maneiras, sendo a mais comum como ajudando-as nas consultas presenciais, mas também usando as cartilhas informativas do paciente e os recursos do clínico, o que fez com que melhorasse a prática da telesaúde. So based on the success of the course, we launched it on the FutureLearn platform, which is this is what this shows you here. And since we've launched it there, we've had another
2,275 people enroll in the English version of the course. We also have a Spanish version of the course that was launched earlier this year, and that's got over 1,000 people enrolled as well. And it's really exciting to be launching the Portuguese version this morning. And I can't thank Anna, Tanya, and Hugo enough for all of the very hard work that they've put in over a number of months to get to this point today. So congratulations to you three for all your hard work. Thank you, Hannah. Mudamos o nosso curso em inglês para a plataforma Future Learn, e com essa mudança alcançamos quase 2.000 pessoas inscritas para essa plataforma. E no começo do ano também fizemos o lançamento do curso em espanhol, que alcançamos aproximadamente 1.000 pessoas inscritas. E agora, depois de alguns meses, tem a versão em português, que agradecendo a professora Tânia, o Hugo e a Ana, pelo trabalho exaustivo, eu estou feliz em apresentar para vocês essa versão em português. And just before I finish, just to highlight that our research centre has a knowledge translation network that is free for anyone to join. And we send out a newsletter, it is in English, regularly every few months, sharing the findings from our research, but also any new resources based on our research that we make available to clinicians. So if you're interested, please feel free to sign up and register. Antes de terminar, esse é o link para quem estiver interessado em participar da rede de transmissão de conhecimento do nosso centro de pesquisa, onde enviamos um boletim informativo a cada 2 meses, mas esse boletim está em inglês, e compartilhamos os resultados das nossas pesquisas e novos recursos clínicos que possam ser relevantes. Então, quem tiver interesse, basta acessar e entrar em contato conosco. And lastly, I would also like to thank my team at the Centre for Health, Exercise and Sports Medicine. In particular, Alex, who's on the call, who's done an amazing job setting up all of these PEAK programs and worked really closely with Anna, Tanya and Hugo. Professor Kim Burnell and Penny as well, who has coordinated the PEAK trial. And all this work is not possible without lots of people helping. So thank you. E, finalmente, eu gostaria de agradecer ao meu time do meu centro de pesquisa, o Centro de Saúde, Exercício e Medicina Esportiva, especificamente ao Alex, que trabalhou muito forte para que isso pudesse acontecer, a Penny também, que liderou o ensaio clínico, a ajuda no ensaio clínico, e também o pessoal do Brasil, a Ana, a Tânia, o Hugo, para que isso fosse possível, e a professora Kim Burnell, que também é colega e atuante de toda essa pesquisa, para que fosse possível o lançamento do programa PEAK. Thank you. I'll stop sharing. So, thank you so much, Rana, for all compliment and it possible. Thank you, Alex. Thank you, Penny, so much. I have no words to describe my happiness for making this possible, the PEAK Portuguese possible. Pessoal, agora a gente vai abrir um tempo para algumas questões para a professora Hannah. É uma imensa oportunidade tê-la aqui conosco, então é uma grande oportunidade para vocês fazerem suas perguntas referente à apresentação dela e referente a outras questões também que vocês tiverem. Só peço para que vocês coloquem suas questões na função aqui do Zoom, QA, não sei se em inglês esteja assim para vocês, QIA, não no chat. Então, ou vocês podem levantar a mão, ou fazer sua própria pergunta em inglês, ou quem precisar pode fazer em português, a gente traduz. I can see
one question there. I'm not sure if that's for me and Alex in developing it in the English or for you guys in translating it across to Portuguese. Do you want me to start with answering that question, Anna? Yes, Rana, I think it is for you, the specific question. Yeah. Well, perhaps I'll answer first, and then perhaps you could comment on any difficulties the original course. Yes. I think for us, this was the first time we had ever developed an e-learning course. And so we very much had no problem with, we knew the content and the information that needed to go into the course. The challenge for us was in actually building an e-learning program that was engaging and working out how to get it onto a technological platform that worked. Would you like to translate that bit first, Anna, and then I have one more thing to say? Yes, em português. Então, qual foi a maior dificuldade para desenvolver o curso? Isso foi uma pergunta da Paula Camargo. Bom, foi a primeira vez que nós criamos um curso online, então talvez o maior desafio tenha sido colocar todo esse conhecimento para a plataforma e para essa nova tecnologia. What we started with, because we started with using the university's learning management system, which was more simplistic in what was available, and it was actually quite difficult. It worked at the beginning, but it was very challenging to enroll people who were not students of the university, which is how this course works. And so it really wasn't a long-term sustainable solution for us, which is why we had to find another e-learning platform that could handle and deal with all of the time-consuming issues, such as enrolling people into the course and doing the reminders and helping people with login difficulties. And so that's how we ended up moving to the FutureLearn platform. Então, basicamente, nós iniciamos esse curso numa plataforma própria da universidade, que é uma plataforma própria de aprendizagem online, mas no início foi suficiente, porque os alunos conseguiam fazer acesso, mas logo depois algumas pessoas não tinham uma certa dificuldade de fazer acesso a essa plataforma, então nós migramos para o FutureLearn, que foi uma plataforma que descomplicou a questão do acesso, a questão da inscrição dessas pessoas, e também ajudou a fazer a administração de mandar recados, então se tornou a longo prazo mais simplista, mais fácil para a gente, no final das contas. I see a question there about the physios accepting telehealth, and that's a very excellent question. Prior to the COVID pandemic, telehealth was not well used in Australia, and it is more well used now since the pandemic, and most clinicians have now got experience using it. We have typically found that when clinicians have never used telehealth, they are very resistant. And it's only when you've had some practice and some experience and see how effective and how useful it is and how much the patients value it that physiotherapists change their attitude. Sorry, Rana, I just missed the initial part of your speech. Prior to the COVID pandemic, there was not much telehealth in Australia. Yeah. So, antes da pandemia de Covid, a telesaúde também, o teleatendimento não era tão comum, e logo após que se instalou a pandemia, houve a necessidade urgente de se transferir para esse novo modo de entrega do serviço, e os clínicos inicialmente ofereciam uma certa resistência, mas depois que eles perceberam o quão
fácil e benéfico é para os pacientes, eles começaram a aceitar e a trabalhar melhor essa questão, e foi algo mais fácil, digamos assim. I will just answer now the question about keeping the course updated. It's an excellent comment. One thing we know is that there's been so much research into exercise and how effective it is that it has been concluded that no more new research is needed and will ever change the fact that we know that exercise is effective. Aqui outra pergunta sobre o quão o curso ele vai continuar sendo, digamos, updated. Meu Deus, updated. Guys, in Portuguese, please. Updated. Revised? Revisado. Thank you, Rana. Revisado. Então, não há necessidade mais, porque existem milhares de estudos em relação ao exercício, então está mais do que bem definido na literatura científica de que, de fato, o exercício ele é eficaz. Então, não haverá necessidade de revisar o curso ou de fazer um update do curso para colocar mais conhecimento nele. One thing that we do is it's quite easy for us to go in to the back end of the e-learning program and quickly add some more text or change something slightly if we see if our research or new research comes out that we think needs to be included. And so we do that regularly. And then when there's any of that is important, we communicate with our Spanish and our Portuguese translators to ensure that change is reflected within the course. So it's kind of kept updated in real time. Então, se houver de fato a necessidade de fazer uma revisão do curso, será apenas para adicionar algumas informações e no final do curso, no final dos módulos. Então, quando isso ocorrer, eles vão avisar tanto a equipe que traduziu para o espanhol, quanto a nossa equipe que traduziu para o português, para colocar novos resultados dos ensaios deles, bem como novos recursos que eles achem apropriado para isso. I'm just conscious of time, Anna. I can, do you want to keep going through these, or I can type some answers to the English ones during the next talk? What would you like to do? Okay. Yes, you can, whatever you want, Rana. I think you can respond to them. There's a couple of English ones, but I can't read, obviously, the others. The Portuguese. I would just scroll here and... Okay, so boa noite, okay, yeah, I think it's better this way, Rana. Yeah, so Rana, thank you so much for everything. Pessoal, então aqui a gente encerra, porque senão a gente pode estourar aqui o tempo. Todas as questões que estiverem aqui, que vocês enviarem, a gente vai compilar essas perguntas e depois pedir para a professora Hannah respondê-las, e em algum momento oportuno a gente envia todas as respostas para vocês, seja via e-mail ou principalmente nas nossas redes sociais do PIC Português. Ok? Então agora, dando continuidade, eu vou fazer uma breve apresentação. Vou só compartilhar minha tela. Só uma breve contextualização. Bom, então, como a professora Tânia comentou, a professora Hannah também, em 2020 eu fui fazer parte do meu pós-doutorado sob supervisão da professora Hannah, no Centro de Saúde, Exercício e Medicina Esportiva, sobre os cuidados da osteoartrite, com foco na telereabilitação. Nessa oportunidade, eu, junto com o meu colega Yuri Lima, já iniciei o processo de tradução de uma parte do material do programa PIC, que é a Cartilha de Exercícios e Informações em Osteoartrite,
E como a professora Hannah já comentou, fiz parte do estudo em que nós avaliamos o impacto que teve o curso online PIC na versão em inglês no mundo todo. Então, foi bastante interessante esse estudo. Aí, ao retornar ao Brasil, o nosso grupo, o grupo da professora Tânia Salvini, nós tivemos um grande interesse em traduzir o curso na íntegra, o curso PIC, o programa PIC na íntegra, porque nós já estávamos trabalhando, estávamos empenhados na capacitação e treinamento de fisioterapeutas da rede pública aqui no Brasil. E nessa oportunidade foi firmada uma cooperação internacional entre as universidades, a Universidade de Melbourne e a Universidade Federal de São Carlos, e foi quando demos início ao processo de tradução do curso PIC. E o que nos motivou a fazer isso? Bom, a língua portuguesa ela é falada por 9 países que estão nos continentes americano, europeu, africano e asiático. Ela é a língua falada por aproximadamente 280 milhões de pessoas. Esse é um dado da Organização das Nações Unidas. Então, estima-se que ela é a 6ª língua mais falada no mundo. Outro motivador foi a baixa oferta de cursos ou programas para o tratamento conservador da osteoartrite, mas não qualquer curso, sim um curso online, gratuito, na língua portuguesa e principalmente baseado em evidência científica e em recomendações de diretrizes clínicas. Durante o nosso estudo do PIC na versão em inglês, eu percebi um dado bastante interessante. As pessoas que acessaram o curso entre abril e novembro de 2020, o Brasil ele ficou no ranking dos 10 países de maior acesso ao curso. Então eu pensei, bom, se o curso está em inglês e já houve essa procura, que dirá se nós transformá-los, traduzirmos para a língua portuguesa, o acesso fica mais facilitado ainda. Aqui eu mostro rapidamente o território brasileiro. Esses pontinhos, eles representam um fisioterapeuta para cada 1.000 habitantes. Então, percebe-se o quão disperso e o quão não tão igualitária está a distribuição dos fisioterapeutas. A gente percebe uma alta concentração aqui na região sudeste e na região sul, onde estão esses pontinhos concentrados aqui. E há uma vasta porção territorial em que quase não há presença de fisioterapeutas ou profissionais qualificados, treinados. E como a professora Hannah comentou, a telesaúde é uma das soluções para isso. Outro ponto também importante é que há uma escassez de informação em telesaúde. Num estudo que fizemos, ainda não publicado, onde nós avaliamos a percepção dos fisioterapeutas em relação à teleconsulta, a videochamada, nós perguntamos, entre os anos de 2020 e 2021, quem ofereceu o serviço por videochamada naquela época? Quase que 81% das pessoas ainda não ofereciam serviços por videochamada, fisioterapeutas não ofereciam esse serviço, e apenas 19% ofereciam o serviço. Então, uma quantidade relativamente baixa. Perguntamos também quão confiantes eles estavam para oferecer esse serviço de telechamada. Então, nós percebemos que 73% das pessoas, dos fisioterapeutas, estavam de moderadamente a nem um pouco confiantes para oferecer o serviço. E outro fato importante é que quase que mais da metade, 55%, não gostava do fato de não haver o contato físico com o paciente. Então, fica evidente que há uma necessidade de educação em telesaúde também. E também não dá para negar que, com a pandemia de Covid-19, a própria pandemia ela nos empurrou, ela acelerou o processo de atendimento remoto. Então, não tem mais como nós fecharmos os olhos para esse novo modo de apresentação do nosso serviço. Então, talvez se pensarmos de uma maneira numa abordagem mais híbrida,
e tentar aliar o nosso tratamento presencial, o nosso atendimento presencial ao atendimento remoto, talvez seja a solução daqui em diante. Bom, dito isso, eu passo a minha palavra ao meu colega Hugo Jário, que vai fazer um tour pelo programa. Hugo? Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela agora. Eu peço que você compartilhe o link com o pessoal, a versão em português, tá bom? E eu vou compartilhar a versão em português agora. Isso. Todos Hugo, conseguem ver? Desculpa, Hugo, só para te interromper Sim. rapidinho. O Alex provavelmente já tenha compartilhado o link com o pessoal. Tá, Mas tá bom, então. Obrigado, se não Alex. foi Thank you, compartilhado, depois a gente envia no final também. Ok. Então, como a Hannah tinha falado anteriormente, os cursos da versão em português, inglês e espanhol estão nessa plataforma da Future Learn, tá? Ela é uma plataforma que está em inglês, então tem algumas palavras que estão em inglês também, mas que isso não dificulta o aprendizado do curso, porque o curso está todo em português. Aqui, ao lado direito, vocês podem ver 3 opções de acesso. A gente orienta que vocês façam a versão gratuita. Com a versão gratuita, eu tenho em até 1 mês para finalizar o curso. Hugo, eu posso finalizar o curso em 1 semana? Se eu tiver um tempo livre, eu consigo finalizar o curso em 1 semana, tá? Então, eu clico, né, nesse link, né, vai para essa próxima página, onde eu vou ter que colocar minhas informações aqui e criar um e-mail e senha de acesso. Após isso, eu preciso confirmar os termos e condições, políticas de privacidade e código de conduta e ética em pesquisa da plataforma para acessar e criar a minha conta. Eu já tenho a minha conta, então eu vou acessar através dela, certo? Vou abrir aqui. Então, aqui é a página inicial dentro do curso. Percebo que ela é dividida em 4 módulos. O primeiro módulo, que é de introdução. A parte de introdução contempla todo o que é o curso, o que você vai aprender. O segundo módulo é osteoartrite de joelho baseado em evidência. O terceiro módulo é a prestação de serviço de fisioterapia por telesaúde. E o quarto módulo é o programa PIC. Aqui, nessa página, vocês podem perceber que é bastante simples de ser acessada. Também nós temos uma parte para fazer os comentários e sugestões dentro do curso e ter esse contato com os outros alunos que estão acessando a plataforma. E quando eu me sentir seguro de que finalizei, que aprendi aquele conteúdo, eu marco nessa opção, marque as complete ou marco como concluído. Após isso, eu aperto Next e ele vai para a próxima página, tá? Também, aqui nessa semana, nesse módulo, ele tem todos os recursos materiais que a professora Hannah tinha falado anteriormente, todos na versão em português. A cartilha de consulta, se preparar para a consulta, que é a cartilha verde, a informação sobre a osteoartrite, que é a roxa, a cartilha de exercícios, que é a azul, e a de planos e registros, que é a vermelha. E, como recurso fisioterapêutico, tem uma pesquisa de pré-consulta ao paciente, que é uma avaliação de como fazer a avaliação do paciente com osteoartrite de joelho, um checklist para se preparar para o PIC, um checklist também de como utilizar e usando o Zoom através da videoconsulta, um passo a passo de como acessar o site de vídeos e exercícios e um esquema do estudo PIC estruturado com 5 consultas, como a Hannah tinha falado anteriormente. Essas 5 consultas são os 5 encontros que o fisioterapeuta vai ter durante 3 meses de tratamento com o paciente. E onde eu baixo essas informações? Logo nessa página também você vai ter acesso para baixar gratuitamente, para imprimir e disponibilizar ou disponibilizar por PDF ao seu paciente. Na semana 2, tem todo o conteúdo sobre a osteoartrite de joelho.
desde os seus objetivos de aprendizagem, o que é a osteoartrite, até o tratamento baseado em evidência. Todo esse material foi embasado seguindo as associações e ligas como a OAS e a CR, e todas as referências utilizadas nesse módulo estão também aqui dentro dessa etapa. E aí, quando eu me sentir seguro, eu marco como concluído e aperto Next. Na terceira semana, ou terceiro módulo, é um módulo inovador, onde esse módulo pretende capacitar o fisioterapeuta a ter mais confiança, como a Ana tinha falado, a atender o paciente de osteoartrite de joelho através da telesaúde. Então, ele vai dar todas as orientações de etiqueta, como se comportar na frente do paciente através da videochamada, e nessa semana, vocês vão ter acesso também ao site dos exercícios físicos que contém na cartilha de exercícios em português. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, que também é de fácil acesso. Ele está no site do Centro de Exercício onde a Hannah lidera, tá certo? Esses exercícios estão em português, estão também na cartilha, como, por exemplo, a opção de exercício de fortalecimento para quadríceps. Quando eu clico nesse exercício, outras opções de exercícios aparecem ao lado esquerdo. Aqui contém todo o passo inicial, a posição inicial do paciente ao realizar o exercício, como fazer o exercício, e também contém o vídeo para realizar o exercício. Eu posso compartilhar isso com o paciente e também posso disponibilizar esse link para o paciente realizar os exercícios em casa. A quarta e última semana, ou módulo, é o programa PIC, como a professora Hannah tinha falado anteriormente. Ela contém todo o conteúdo de prescrição de exercício, atividade física e educação em saúde. Ele é dividido também em algumas etapas que contém os vídeos de consulta que foram retirados do ensaio clínico, foram feitos durante o ensaio clínico falado anteriormente da Hannah. Esses vídeos estão todos dublados em português. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, para facilitar o entendimento de vocês. Certo? Então, eu quero começar talvez com algumas perguntas sobre você e o seu joelho, enquanto eu pego meus cílios. Então, me fala um pouco sobre o seu joelho. Então, os vídeos estão todos dublados e também tem a transcrição do diálogo aqui embaixo, certo? E aí, Hugo, como eu sei que eu concluí o meu curso? Eu vou aqui em cima, em Progress, clico em Progress. Eu já deixei o curso em 90% para fazer esse teste com vocês. Eu sei que está 90%, depois disso eu vou em To Do, que tem o que fazer, a fazer. Eu vejo qual o módulo está incompleto, clico, por exemplo, no módulo 1 e olho qual está incompleto. Como é que eu vou saber? Ele vai estar rosa, então eu vou lá nessa opção, vejo se aprendi tudo dessa etapa e marco como concluído, mark as complete. Após isso, volto em Progress e vejo se aumentei a minha porcentagem. Percebam que aumentou para 91%. E assim eu faço isso com as outras etapas que estão incompletas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar agora ou entrar em contato através do e-mail, picportuguês@gmail.com, ou o Instagram, pic_português. Obrigado. Ok, então, muito obrigada, Hugo, Ana e Hannah pelas apresentações. Nós temos aí alguns minutos ainda, 5 minutos para alguma pergunta que vocês tenham. Ficamos à disposição. Nós também vamos ficar à disposição, a nossa equipe aqui no Brasil, para pequenos encontros, né? Ou seja, alguém tem uma associação ou algum país quer fazer uma reunião para ter aí assim, algum detalhe, né, do curso, a gente fica à disposição para outros meetings, né, sobre o tema, ok?
Ana, você está acompanhando as perguntas? Se tem alguma coisa, o Hugo? Está tudo bem? Estou acompanhando aqui, Tânia, por enquanto, Uhum. agora no final, nenhuma questão. Uhum. Só agradecimentos. Gostaria de parabenizar os professores e o aluno Hugo pela elaboração do curso na versão em português. Parabéns pela iniciativa pessoal. Trabalho incrível. Obrigada, Rebeca. Obrigado, Rebeca. Obrigada, Patrícia. Uhum. Por enquanto, nenhuma questão mais geral, genérica do curso. Ok. Bom, tendo em vista que nós estamos já com o nosso tempo aí, né, praticamente esgotado, eu queria, então, aí agradecer outra vez a presença de todos vocês, né, foi um prazer, né, nós estamos nesse momento para fazer o lançamento da versão do curso PIC em português, e a nossa equipe fica à disposição, né, ou seja, para novos contatos, né, com quem tiver interesse. E muito obrigada, Hannah e Alex. Thank you, Hannah and Alex again, né? Your support was very nice, and we are very happy, né? With this moment. Thank you. Tchau, Ana. Tchau, Hugo. Thank you, Boa noite a everybody. todos. Thank Até you, Hannah. amanhã. Thank you, Tchau. Alex. Obrigada. Thank you, Penny. Bye, everyone. Bye, Bye, bye. bye. Tchau. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Obrigado. Tchau. Tchau.